Nosso sala de entrevista agora recebendo a doutora Mariana Sá, ela que é bióloga, uma das palestrantes aqui do terceiro Congresso Brasileiro de Design Inteligente. E ela falou sobre um assunto que desperta muita curiosidade, mas que também traz muita polêmica. Não é verdade, doutora? É, porque é controverso, né? Primeiro eu queria agradecer a vocês que estão assistindo. Muito obrigada pelo convite da entrevista. O meu assunto, né, que foi falado aqui, foi sobre a explosão cambriana. Então, esse é um assunto controverso porque ele pega justamente um dos postulados mais, vamos dizer assim, a base do postulado do que Darwin propõe, que é a graduação, as espécies irem alterando através do tempo. Então, existe um período dentro dessa escala evolutiva que as espécies simplesmente surgem todas ao mesmo tempo. Os animais surgem todos ao mesmo tempo. E ninguém fala isso no livro. Se você abrir seu livro de ciências, não vai ter lá explosão cambriana, às vezes bota só um parágrafo. Porque era uma pedra no sapato do Darwin isso. Então ninguém consegue explicar como é que surgem vários animais ao mesmo tempo sem aquela longa, sucessiva e gradual mudança ao longo do tempo. Tá, quando a gente pensa nessa explosão cambriana, só para a gente entender melhor, esse período cambriano é um período seria um período pré-histórico. Ele é antes dos dinossauros, por exemplo. Então seria um período, vamos dizer assim, que dentro de uma escala evolutiva você tinha bactéria, ou organismos até como esponjas que não... Amebas? Estruturas unicelulares, alguns organismos organizados como esponjas que são células independentes, não formam tecidos ainda, mas elas podem formar organismos razoavelmente grandes, mas não enormes, como algas, por exemplo, que pode chegar a metros, né? Mas não tinha plano corporal, não tinha simetria, não tinha, por exemplo... exoesqueleto, né, carapaça, vamos dizer assim, não teria, por exemplo, coluna, não teria sistema nervoso, e de repente surge isso, surge a visão, não surge o olho composto como a gente conhece ele hoje, mas surge o primeiro indivíduo que consegue perceber luz e escuro, porque uma planta, por exemplo, ela percebe por conta da entrada de luz, mas ela não tem uma visão. Então a visão surge no Cambriano. Como é que surge o primeiro olho? Ninguém explica. Então surgiu simplesmente boom, ele chamou o Big Bang da vida dos animais. Surgem todos os animais assim. Sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. De onde é que veio a informação? Porque hoje, para você formar um plano corporal de um animal, o que é que a gente precisa? Dos genes, concorda? Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose, o que é que acontece com ela? Ela não tem um gene que produz a enzima lactase, que quando ela come, por exemplo, o queijo, que vai quebrar o queijo para ela. Então ela precisa ir na farmácia comprar uma enzima, aquilo que ela compra, uma enzima, toma e tudo certo. Então, para você formar um indivíduo, a gente tem um gene para o olho, a gente tem um gene para formar o cabelo, a cor da gente, tudo é gene. Então, de onde é que veio a informação de sair de uma bactéria para formar um sistema nervoso? Onde é que saiu a informação para você formar carapaça? De onde saiu a informação para os animais todos terem? Porque não era um que tinha, são vários. E surgiram todos? Todos ao mesmo tempo. Esse seria um dos mitos do evolucionismo, a gente pode dizer uma pedra no sapato do evolucionismo, que é explicada exatamente pelo design inteligente? Justamente, porque a gente teve também a mesa redonda, né, do mitos e verdades sobre o design, sobre a evolução, e é justamente isso, é um paradigma, isso é um fato, não tem o que se discutir, existe um paradigma sobre o que é aceitável e o que não é. O problema é que dentro dessa perspectiva a gente encontra artigos científicos que vão tentar responder isso que a gente está falando e na conclusão eles dizem, olha, não chegamos numa conclusão nenhuma e ninguém aceita algo que não seja dentro daquela visão. Então para mim isso é dogma. Entende? Então, dentro dessa perspectiva, o design entra. Então, a gente, se é um dogma, vamos construir uma teoria em que a gente possa discutir isso de uma forma acadêmica. Isso que a gente está falando não é uma questão de opinião. O que eu estou dizendo não é sobre o que eu acho, sobre o que eu penso. Eu posso até falar sobre isso, como falei na minha palestra. Mas... É mais que isso. É mais que isso, são fatos. A gente tem fóssil. A gente tem a prova que aqueles animais surgiram. E agora, eu faço o que com isso? Se eu não tenho nenhuma prova de que isso ocorreu antes do Cambriano, só ocorreu no Cambriano, por que só no Cambriano? O que foi que aconteceu? Que evento evolutivo aconteceu naquele ponto para gerar tudo isso? E isso que eu estou falando é um evento genético. Porque a informação ela tem que vir de algum lugar. Por exemplo, a câmera que nos filma,
o nosso microfone, tudo é tecnologia, concorda? É 0 e 1. Não é 0 e 1, tipo Matrix? Sim, né? É tudo informação. Tudo informação. E a gente só tem 2 códigos, é um 0 e 1, é binário. Nós somos 4 códigos. Se você botar, porque é ATCG, fora o RNA, que tem Uracila. Então são 5 letras. Então a vida inteira é baseada nessas 5 letras. Então é uma infinitude de informação com 5 letras. Se a gente vai para a Lua com os 0. Imagina o que você não faz com 5. E aí, onde é que entra a explicação do design inteligente para esse período? Então, aí a gente mostrou o mito da evolução. E aí, como é que o design inteligente explica essa explosão? Porque existe dentro da filosofia da ciência, aí a gente tem que voltar um pouquinho, 2 visões. Ou ela é naturalista, ou ela é evolutiva. A naturalista evolutiva, ela é supranatural, vamos dizer assim, é sobre o natural. É alguém que veio de fora e injetou informação no sistema. Então, por exemplo, se eu tenho um computador, se eu tenho o meu celular e eu quero que ele vire um iPhone, o que é que eu preciso? Eu tenho um Motorola, eu quero um iPhone. Vamos supor que seja do dia a dia. Eu quero um disquete e vire um CD. Como é que a gente faz? A gente precisa de uma mente, concorda? Sim. Precisa ser alguém que projeta um computador. Mesmo de última geração, ele não precisa de alguém que vá colocar software novo, que coloque placas novas, hardware, né, o software. Precisa de planejamento. Porque códigos, quem é da teoria da informação sabe que códigos aleatórios não geram informação. Quer dizer que se eu pegar um livro, cortar todas as letras, pode cair uma frase? Pode, mas a probabilidade é baixíssima. Então como é que a vida toda é leitura se é aleatório? Não é. É proposital. Existe uma continuidade de propósito. E para ter propósito, a informação precisa de uma mente. É necessário. A gente tem que explicar com coisas que a gente vê hoje. O que é que a gente vê evoluir no sentido de melhora, vamos dizer assim, de diversificação de informação? Pessoas. São pessoas por trás de máquinas. Então, quem é que está por trás da natureza? Tem que ser sobre a natureza. Não pode estar, porque a pessoa não está inserida dentro da informação. A pessoa está fora da informação. É a gente que coloca a informação lá. E essa foi a pergunta-chave da minha palestra. Quem colocou a informação no ecadiano para gerar o cambriano? Quem estava lá? Tem que ser fora do sistema. Qual é a causa que você conhece? Quirino, não é? Quirino. Qual é a causa que você conhece, que é sobre a natureza, que está fora do tempo, que não pertence ao tempo, que não pertence à matéria, que poderia ter injetado informação? Essa é a pergunta. E é por isso que o design inteligente não é aceito. Porque a gente não está partindo de causas naturalistas. A gente não está tentando identificar dentro de causas naturais, porque não tem explicação natural para isso. Eu não vou deixar um disquete lá na rua e ele vai virar um CD. Não vai. Sozinho? Por conta de chuva, sol, erosão, não vai. A gente sabe hoje que informação não gera assim. Informação demanda inteligência. Mas de onde? De quem? Por quê? Para onde? Essas são as perguntas mais difíceis de ser respondidas. Mas, de qualquer maneira, a própria natureza e a ciência nos abastecem hoje com mais informações e com mais provas de que realmente é mais fácil a gente acreditar no designer inteligente, uma mente inteligente que criou tudo isso, do que acreditar na evolução pura e simples aleatória, né? Exato. Na minha opinião, sim. O problema é o establishment. Você tem um grupo de pessoas que diz que não pode, que você só pode explicar fenômenos naturais com causas naturais. Então isso pra gente é complicado, entende? Porque como é que eu vou explicar naturalmente algo que não pertence à natureza? Entendi. Aí fica complicado, né? E esse establishment pode ser quebrado de alguma forma? Eu acho... Ou qual a forma para ele ser quebrado? Aí eu acho que é o tempo, é como o professor falou, o professor Eberlin falou. A gente vai ter que ter tempo, a gente possivelmente vão ter várias gerações, inclusive estão convidados a participar com a gente dessa nova geração. Pois é. De gente que está tentando pensar fora da caixa. Então a gente tem pensado fora da caixa no sentido de vamos fazer diferente, vamos estudar. Quer dizer, vamos sentar e vamos ler o livro de Darwin, vamos debater o livro do Darwin, vamos olhar os postulados, vamos olhar os últimos artigos científicos. Em vez de olhar exatamente qual é a visão naturalista, será que não há outra explicação? Eu costumo dar um exemplo muito simples, Quirino. Imagine que nós estivéssemos aqui dentro e que não tivesse vidro, a gente não visse lá fora. Você acordou, estava sol, você saiu, estava a rua molhada. Qual é a ideia do que aconteceu que você tem?
Choveu. Que choveu. Aí vem outra pessoa e diz assim, mas pode ter passado um carro-pipa, estava molhando a rua. Pode ou não pode? Por mais estranho que pareça, não pode? Pode. Então, a gente estava lá para ver? Não. A única coisa que a gente tem é o fato, que é a rua molhada. Então, hoje a gente tem os fósseis. O que aconteceu para eles aparecerem é a cosmovisão, é a sua visão daquilo ali. E dizer que um cientista ele está ileso de cosmovisão, isso é o maior erro que tem. Ninguém é isento das suas crenças e valores, não são. Então existe a necessidade hoje, na minha visão, da gente ampliar essa discussão sem o preconceito. De dizer, não, essa visão não pode. Por que não pode? Vamos conversar e me mostre que não pode? Pode não ser o design inteligente? Pode não ser o design inteligente. Mas pode ser. Mas e se for? Qual o problema? Vamos conversar, vamos sentar de forma educada, de forma científica, de forma respeitosa e vamos botar as cartas sobre a mesa e não lhe xingar ou não lhe desmerecer ou desmerecer o seu trabalho por algo que eu não sei ainda se foi. Que é a rua molhada, eu só sei que a rua estava molhada. O que aconteceu para molhar, eu não estava lá. Se foi a chuva, se foi o carro-pipa, a gente não sabe. Não sabe, né? Exato. Exatamente. É exatamente isso. Bom, a gente podia conversar aqui durante horas, né, com a doutora Mariana, mas ela, enfim, a gente agradece mais uma vez a sua participação com a gente aqui na IPP-TV e agora presencialmente, né, conversamos online, agora prazer em conhecê-la presencialmente, poder bater esse papo com você. Volte sempre na IPP-TV. Combinado, podem chamar, estamos às ordens, viu? Um abraço a todos. Combinado, obrigado.